como conquistar os ouvintes pelo reconhecimento das qualidades do adversário e pela forma como o orador se identifica com o sentimento da plateia. Plota Júnior, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira de todos os tempos, orador excepcional, que consegue aplicar na prática os mais sutis conceitos técnicos da comunicação, nos apresenta nesse discurso, proferido em uma das nossas solenidades, exemplos de admirável eloquência, rara beleza e de elevada sensibilidade. Para conquistar a simpatia e a benevolência da plateia, o orador pode contar com a sua simpatia, com a sua humildade, com os elogios sinceros que ele faz aos seus ouvintes, e pode conquistar ainda esse objetivo pelo reconhecimento das qualidades de um concorrente, pelo reconhecimento das qualidades de um adversário. Neste exemplo, Plota Júnior se encontra com um antigo adversário, o deputado Fernando Mauro Pires Rocha, adversário com quem tinha se defrontado ao longo de 30 anos de vida pública. E no início da sua apresentação, ele reconhece as qualidades, ele reconhece as grandezas desse adversário e consegue conquistar a simpatia da plateia. O meu querido companheiro de lutas, o deputado Fernando Mauro Pires da Rocha, acaba de me preceder, colocando-me inteiramente à vontade, porque traçou, em rápidas palavras, a biografia de um jovem que deixou a sua pequena cidade no interior do estado de São Paulo e veio para esta cidade, tão extraordinariamente desafiadora na sua distância, para estudar Direito no Largo de São Francisco. E ele, mais uma vez, com a habilidade do bisturi do cirurgião, colocou inteiramente aberta e despojada a minha personalidade à frente de quantos aqui se encontram. E fez-me a homenagem melhor que eu poderia receber, porque é partida de um homem que sempre esteve nas trincheiras adversárias. Exatamente porque, com a força democrática da comunicação, nós conseguimos, ao longo de 30 anos de vida pública, jamais estarmos no mesmo partido, jamais estarmos na mesma bancada e jamais deixarmos de ser amigos. Fernando Mauro merece o nosso alto respeito, pela sua fibra intangível, pela fé extraordinária do seu coração, pela força com que assoma a tribuna, quando então essa personalidade viva e esfuziante se transfigura e do alto daquela tribuna pode trazer a caudal de todos os seus pensamentos, e é difícil enfrentá-lo. E tantas vezes nos enfrentamos e nos defrontamos, que hoje podemos nos abraçar na certeza do dever cumprido e de que o dom da palavra deve ser cultivado, porque somente falando a linguagem da sinceridade, somente falando a linguagem da verdade, somente falando a linguagem da pureza dos nossos corações, podemos manter intactos os valores humanos e podemos ser amigos, embora adversários ao longo da carreira política. Neste outro trecho do seu discurso, Plota Júnior mostra como o orador pode, a partir da sua sensibilidade, a partir da sua capacidade de observação, fazer a leitura do sentimento da plateia e estabelecer uma identidade com os ouvintes. Na conclusão do nosso curso de expressão verbal, os alunos estão muito bem preparados para falar em público, mesmo aqueles que se apresentam diante de uma grande plateia pela primeira vez. Nesse dia, um dos alunos decidiu fazer um discurso a partir de uma estrutura poética muito bem elaborada. Só que no momento da apresentação, tolhido pela emoção, pressionado pelo tempo, ele não conseguiu dizer exatamente o que tinha planejado. Mais tarde, ele voltou à tribuna e explicou com palavras simples, com palavras sinceras,
exatamente o que tinha acontecido. Blota Júnior fez uma leitura perfeita desse momento de solidariedade da plateia com o orador. Ele falou da importância da comunicação para os homens. Ele falou da dificuldade que nós temos, às vezes, para dizer aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo. E estabeleceu uma identidade com os sentimentos dos ouvintes, valorizando aqueles momentos tão difíceis vividos pelo orador que acabara de se apresentar. Mas ao ver desfilar por este microfone, perante este auditório, todas estas vozes que aqui se fizeram ouvir, eu sinto que uma obra benemérita, benfazeja, consagrou-se nesta noite. E que todos não precisam ser oradores, mas todos precisam dizer as suas verdades, e precisam comunicar, e precisam levar aquilo que é muito importante na alma humana, porque sem falar, o homem é apenas a estátua de pedra que não consegue transmitir os seus sentimentos, a tal ponto que quando Michelangelo termina na força excepcional do seu buril e do seu cinzel e retira da pedra bruta do mármore a estátua, a imagem por todos os títulos incomparável de Moisés, ele para, ele olha, perplexo daquela sua força de haver transmitido todos os detalhes anatômicos, toda a expressão de um homem sentado com a força de um Deus e de um líder, e grita arrancando do seu coração, sem poder sopitar o seu desejo: parla, fala, porque aquela estátua só está morta porque não fala e não transmite e não comunica as suas verdades. Sintam sempre pulsar a mesma emoção dessa noite, repitam-na sempre quando houver necessidade de encontrar as suas palavras, as mais simples. Houve alguém aqui que preparou o seu discurso, ele queria nesta noite marcar a sua presença pela beleza da sua alma de poeta, e não conseguiu dizê-lo, porque ele, como eu, como tantos de nós, deixou-se surpreender por esta força que nos envolve, nos domina, nos proíbe às vezes de dizer aquilo que pensamos. E quando voltou, disse apenas as palavras tão simples, tão cálidas, tão espontâneas, perfumadas, saídas do fundo do seu íntimo.